Fala galera, voltamos a falar de novo de 97, né? Vamos continuar, né? A gente falou a parte um, né? Eu acho que eu vou fazer assim, viu? Porque eu acho que é melhor. A não ser que o vídeo não for tão longo, aí talvez dê pra encaixar, senão vai ser assim. Parte um fala do campeão, né? Parte 2 fala de outras coisas que aconteceu no campeonato, enfim, né? Surpresa, decepção, enfim. E vamos continuar, né? A gente continua falando de Brasileirão de 97. Parte um falamos do Vasco campeão de 97, tá, né? Como que foi montado aquele elenco, enfim. E esqueci de falar do time base do Vasco, né? Eu acabei esquecendo, eu sempre falo disso, eu acabei esquecendo, perdão. Antes de encerrar o Vasco 97, deixa eu falar o time base daquele time. O time base era Carlos Germano no gol, a defesa, os laterais eram Maricá na direita e na esquerda o Felipe, né? O Felipe, que na época estava começando a jogar, né? A dupla de zaga era o Divan e Mauro Galvão. E aí vamos pro meu campo, era Nasa, Luizinho. Aí tinha Juninho, que na época era só Juninho, mas era o Juninho Pernambucano. E o Ramon. Às vezes entrava o Pedrinho ali. E no ataque, Edmundo e Evair. E o técnico Antônio Lopes. Pronto, agora encerramos o Vasco 97. Agora vamos para surpresas, decepções e outras coisas do campeonato. Bom, eu poderia falar o que de surpresas? A Portuguesa poderia, né? A Portuguesa em 96 foi vice-campeã, né? Em 97 o time seguiu competitiva, né? E no Brasileirão a Lusa foi muito bem, né? Chegou até os quadrangulares ali, mas só que não pôde, né? No quadrangular que tinha o Vasco, né? Que estava muito bem armado, né? E não deu para a Lusa tentar repetir, né? O ano anterior. Mas o que eu posso destacar foi o Juventude, né? Que também estava nesse grupo do Vasco. O Juventude, na época, era patrocinada pela Parmalat, né? A mesma que patrocinava o Palmeiras na época, né? E o Juventude começou a reagir no futebol, né? Ali em meados de 94, né? Quando o time ganha a Série B, volta, né? Aí em 95, 96 o Ju não fez boas campanhas assim de destaque, né? No Brasileirão, ficou ali mais no meio de tabela para baixo. Mas em 97 o time conseguiu encaixar, né? O time fazia uma campanha mais ou menos, né, no Brasileirão ali na primeira fase, até que o time embalou na reta final ali e conseguiu avançar, né, para os quadrangulares, né? Só que nos quadrangulares o Juventude não conseguiu ter força e acabou, né, eliminado. Mas de destaque mesmo, né, foi uma vitória de 2-1 sobre a Portuguesa, né, no Olímpico, né? E esse até hoje é o pior público da história do Brasileirão, só 96 pagantes. É isso mesmo, ou seja, tava um deserto olímpico, né? E acho que também, acho que era a penúltima rodada, os dois times já estavam sem chance também, imagina, né? Esse jogo podia ter sido no Jacone, né? Já que os dois já estavam sem chance, enfim. É, Apesar disso, o Juventude mostrou bons valores ali, né? Alguns que estariam no time campeão gaúcho de 98 e da Copa do Brasil 99, né? Então, a Juventude tinha como destaque, por exemplo, o Sandro Sotile, um centroavante ali folclórico até, né? Pra época, né? Ele fazia gols e tal, né? Enfim, o Juventude tinha o Lauro, né? Volante, esse aí é um cara histórico no Juventude, né? É um cara que tem mais números de jogos feitos pelo Juventude, né? Enfim, tinha o Flávio, se não tiver errado, tinha o Flávio, volante, já veterano, né, no Juventude. Esse Flávio começou a carreira no Flamengo, depois passou pelo São Paulo, enfim, acho que jogou no Vasco também, né, no começo dos anos 90 ali. Enfim, o time era bom, né, no campeonato, ou seja, para um time que, sei lá, naquele campeonato entrou para não ser rebaixado, provavelmente, né, pelas pretensões, né. O Juventude fez até uma campanha digna, né? Ao final terminou em oitavo lugar, quer dizer, uma boa campanha. E enfim, essa foi a surpresa, né? E a decepção, bom, teve vários times grandes ali que decepcionou, né? O Corinthians, né? Campeão paulista de 97, que tinha um bom time ali, decepcionou, né? Frequentou mais a parte de baixo do que de cima, o Corinthians, né? Só se salvou do rebaixamento nas últimas rodadas. Tinha ali também. Tinha ali também o Botafogo de novo decepcionou, né? Não chegou a brigar para não cair, mas ficou mais no meio de tabela, assim, oscilando ali, mas tipo, não fedeu nem cheirou no campeonato, né? A verdade é essa. Quem mais? Tinha, tinha outros times ali também que poderia ter ido mais longe, sei lá. O
O Flamengo, né, que começou, tinha o Romário no ataque no começo do campeonato, só que ele aí foi vendido, o Romário, né, para a Europa, né, e aí o Flamengo jogou com o Sávio no ataque, enfim. Só que o Flamengo, né, era um time mais ou menos na época, né, talvez não se esperasse tanto daquele time, enfim, sem o Romário ainda, né, que foi embora. Tinha o Grêmio, né, o Grêmio, depois de anos gloriosos, né, 3, 4 anos gloriosos, o Grêmio, né, perdeu boa parte daquele time vencedor e veio com um time remodelado para esse Brasileirão. E nesse Brasileirão o Grêmio não foi muito bem, né? Terminou lá em, acho que 19º, 20º, eu acho. Ou seja, chegou a ficar ameaçado de rebaixamento algumas vezes ali, mas não chegou a perigar tanto, né? Mas eu acho que eu vou destacar o Cruzeiro, né? Sim, o Cruzeiro, que foi campeão da Libertadores em 97, que foi bicampeão mineiro, mas naquele Brasileirão o time entrou muito relaxado, sabe? É, o Cruzeiro teve méritos no título da Libertadores, teve, né? Só que no Brasileirão o time, sabe, deixou a desejar, não queria saber, só pensava em Mundial, né? No fim do ano, né? Contra o Borussia, né? Da Alemanha. E, sabe, no Brasileirão o time jogou em banho-maria, sabe? Tipo, que der, deu, que não der, não deu, sabe? E o time não era ruim, né? O time era bom, quer dizer. E o time decepcionou, é, não fez uma grande campanha, ficou mais na parte de baixo da tabela do que, né? é, Lá em cima, lógico. Teve momentos que o Cruzeiro chegou a ser lanterna, né? Ali, mais no começo ali do campeonato, ali, né? E pra você ver, né? O time ficou ali perigando ali, que teve que, né? Tava com a cabeça no Mundial, mas teve momentos que tiveram que abrir o sinal de alerta. Ó, vamos acordar aqui pra não se complicar, né? O time deu uma reagida ali no final, meio tímida, mas deu. E na última rodada tava com poucas chances de cair, mas havia o risco. O Cruzeiro empatou com o Santos 2-2 e aí escapou do rebaixamento. O Cruzeiro terminou em 21º, né? Uma campanha muito fraca, decepcionante para um time que era bom, né? E para terminar o ano, né, focou tanto em esperar um Mundial que acabou decepcionando no Mundial, né? O Cruzeiro contratou um time de aluguel ali, 3 jogadores de aluguel para jogar só aquele jogo, né? O Bebeto Gonçalves e mais um que eu esqueci, acho que é Palácios, né? Um jogador ali peruano ali, só para esse jogo em específico. Contra o Borussia, não adiantou pombas nenhuma, né? Para não falar um palavrão forte, né? Que aí o YouTube pode cortar, enfim. O Cruzeiro tomou um baile do Borussia, perdeu de 2-0 e nem assim conseguiu o título. Quer dizer, foi um ano que foi razoável para bom, porque veio o título da Libertadores e o estadual, né? Porque se não fosse por isso, seria um ano decepcionante no Cruzeiro. Mas enfim, se esperava mais desse Cruzeiro do Brasileirão, mas não foi, né, o que se esperava, enfim. E é isso, né? Agora vamos para o jogão, né? O jogão foi 2 jogos, né, que a torcida de Inter e Vasco relembram, né? O Inter goleou o Grêmio, né? Vou destacar o Inter 5, o Grêmio 2, né? Esse jogo os colorados lembram, né? O Inter havia sido campeão gaúcho em cima do Grêmio, né? 2 meses antes, né? E nesse jogo em agosto, fim de agosto ali, o Grêmio jogou com o Inter no Olímpico, né? Querendo vingança, né? E o Inter não deu chances, né? Atropelou o Grêmio, massacrou o Grêmio por 5-2. O Christian, né? O Jesus Christian acabou com o jogo, fez 3 gols, né? O Fabiano, né? O Fabiano Cachaça também fez gol, né? Fez a dancinha lá, uma comemoração lá né? De dancinha ali, enfim. E o Inter humilhou o rival, né? E a torcida colorada foi a desforra, né? Aliás, esse ano o Inter foi muito bem nesse campeonato, né? Fez uma boa campanha também, né? Chegou a torcida colorada chegou a sonhar com o tetra, né? Só que no quadrangular ali o Inter perdeu força e acabou eliminado. Enfim, e aí outro jogo de destaque, né? A goleada do campeão, né? Do futuro campeão Vasco sobre o Flamengo, 4-1, né? A gente falou isso, né? Na parte 1 do vídeo. Só que agora vamos falar de novo, né? E nesse jogo o Vasco humilhou o rival, né? Tava 1-1 ali até os 30, 35 do segundo tempo. Aí o Edmundo, né? Pegou a bola e decidiu o jogo, né? Fez 2-1, fez 3-1 e o 4-1 foi nos acréscimos ali, né? Um contra-ataque ali que o Maricá fechou a conta, 4-1. E o Vasco se garantiu na final e na final acabou campeão, né? Empatando os 2 jogos com o Palmeiras, mas sendo campeão porque tinha a melhor campanha.
E enfim, de polêmica, não teve muita polêmica nesse campeonato, vai, tirando aquele lá do Fluminense e tal, né? Aliás, o Fluminense acabou rebaixado, quer dizer, o Fluminense se beneficiou, né, de não ter caído por causa daquele escândalo Ivo Mendes lá, né? Junto com o Bragantino, eles conseguiram permanecer em 97, né? Só que em 97 não adiantou nada, não aprenderam. O Fluminense acabou rebaixado, só que aí dessa vez de fato, né? Acabou ali vice-lanterna, ou seja, fez uma campanha ridícula o Fluminense. E o Bragantino escapou por pouco, né? Por milímetros, né? Ou seja, tomou uma goleada de 7 do Inter no Beira-Rio, só não caiu por causa do número de vitórias, se eu não me engano. Quer dizer, o Bahia foi o primeiro ali da zona, né? O Bahia empatou seu jogo e acabou rebaixado. Se o Bahia tivesse ganho, quem caiu? O Bragantino, enfim. É, Aí a outra polêmica é na reta final ali, no quadrangular, né? É, palmeirenses, santistas, vascaíno, principalmente santistas, atleticanos, né? Estavam reclamando, né, das arbitragens, estavam falando que estavam favorecendo muito palmeirenses e vascaínos, né? Por conta dessa polêmica também, né, que teve, que explodiu durante aquele ano, né, do Ivo Mendes lá, né? As polêmicas de arbitragem, enfim, né? Nossa, foi uma confusão danada. O Leão e Luxemburgo, por exemplo, né, saindo pros vestiários irritadíssimos, né? O Leão falando lá, pô, é um absurdo isso aí, o Luxemburgo, pô, isso aí é sacanagem, eu conheço isso aí é esquema Parmalat e não sei o que, enfim, né? Só que, lógico, né? Os palmeirenses e vascaínos estavam defendendo deles, né? Os palmeirenses falando, não, pô, a gente ganhou, passou de fase pra final com nossos méritos e tal, né? E o Vasco também a mesma coisa, enfim, né? Foi uma confusão danada com a arbitragem, enfim, né? Houve polêmica, assim, nos jogos, houve, né? Então, acho que se vocês procurarem os vídeos da época, vocês vão ver, né? Mas enfim, né? E acho que é isso, né, gente? Espero que vocês tenham gostado, né? Contei agora a parte 2, encerra então de vez o Brasileirão 97. Parte 1 falei do Vasco campeão, parte 2 falei dessas partes aleatórias, né? As surpresas, as decepções e os jogos históricos e polêmicas, né? Embora não teve tanta assim, mas eu quis ressaltar um pouco essa polêmica aí. Embora não teve tanta, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários se faltou alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like, compartilhe o vídeo e falou.